acordado logo cedo a tomar uma pequena decisão. Que roupa que eu vou vestir hoje? E frente a esse pequeno desafio, as pessoas fazem as suas escolhas conforme aquilo que existe dentro do seu armário, o clima que está lá fora e o lugar aonde elas vão. A escolha das peças que você irá usar tem, além das características funcionais, uma intenção. A intenção de expressar quem você é ou a maneira como você quer ser percebido. Ou seja, a maneira como você cobre o seu corpo fala sobre os seus gostos, sobre o seu jeito, sobre a sua classe social, sobre o emprego que você tem, sobre quem você é. Nada mais é do que uma tentativa de agradar o grupo ao qual você pertence ou que você deseja pertencer. O que fez com que as pessoas começassem a se vestir? Ou seja, o que levou a humanidade a deixar de andar nua, que vamos combinar, é muito mais gostoso, e passasse a se cobrir. Na origem da indumentária, ou seja, na história da vestimenta, nós podemos citar pelo menos 3 motivos que levaram a humanidade a adotar o uso da roupa. O primeiro deles é a proteção, ou seja, as roupas nos protegem das agressões da natureza, do frio, das superfícies ásperas, mas, além disso, em algumas culturas, o ser humano se sente constrangido a andar nu frente aos seus semelhantes, o que nos leva ao segundo motivo, que é a ideia de pudor. O Freud associa isso ao processo de hominização, ou seja, quando o homem deixou de ser quadrúpede, ou seja, andar em 4 patas, e passou a ser bípede, andar em apenas 2 patas. Segundo Freud, esse processo de verticalização, entre tantas as coisas, trouxe ao homem também o pudor. Pensa, quando o homem andava em 4 patas, os órgãos sexuais deles ficavam escondidos, direcionados para baixo. Quando há o processo de verticalização, os órgãos passam a ficarem expostos. Então, quando você olha para a cara de alguém, imediatamente você vê todo o resto. E além do argumento freudiano, a gente também poderia dizer que conforme a religiosidade, os argumentos religiosos foram tomando conta da mente humana, esse pudor, essa vergonha com a nudez foi ganhando ainda mais força. Porém, esses 2 motivos, ou seja, proteção e pudor, por si só não são suficientes para justificar o uso de vestimenta pela humanidade. Tá, no começo as roupas elas eram utilizadas para manter o corpo aquecido, como nas eras glaciais, mas em lugares mais tropicais. Não dá para eu dizer que o argumento da proteção justifica totalmente o uso de roupas. Então o argumento proteção, ele cai por terra aí. O segundo argumento, que é o pudor, ele também não se justifica se a gente for parar para pensar em pessoas que utilizam adornos e andam nus, como é o caso dos indígenas brasileiros. Há então um terceiro fator, uma terceira justificativa, que é a ideia do uso de vestimentos para adorno, ou seja, vestir o corpo sempre foi um dos meios pelos quais a humanidade produz significação. E essa motivação, tanto de caráter social quanto de caráter sociológico, mostra que vestir-se foi adotado ao longo do tempo pela humanidade como uma forma de expressão. E aqui a gente chega no ponto auge do nosso vídeo, que é: vestir-se não deve ser entendido apenas como um modo de proteção, mas como um veículo ideológico tanto da atração sexual quanto da construção da feminilidade e da masculinidade. Quantas vezes você associou a roupa à proteção e ao pudor e a nudez à sexualidade? No geral, nós entendemos que vestir-se, cobrir-se é esconder-se e mostrar-se é que é erótico, não é? Mas o que eu estou dizendo faz uma curva exatamente aí. E aí eu pergunto para vocês: cobrir certas partes do corpo reprime o interesse sexual ou estimula? Aos interessados de plantão, eu tenho uma questão. O que vocês preferem?
Cinta liga, meia fina e escarpã ou nudez completa? Esses dias atrás, eu tava tomando café com duas amigas, né? A gente tava falando sobre libido, sobre casamento, e uma das duas me contou. Ela disse o seguinte: homem, qualquer coisa eles já ficam ali atentos. Inclusive, esses dias eu tava trocando de roupa e eu tava com essa calça aqui, ó, que era uma calça de couro preta, né? Ela disse: eu tava com essa calça aqui, tirei a blusa, eu tava de sutiã, meu marido entrou. Foi o suficiente. Aí eu pensei: porra, né? Até eu, que sou inocente, se eu vejo uma mulher linda dessa na minha frente, de calça de couro e sutiã preto de renda, pensa, o que mais que alguém precisa? E o que é interessante aqui? É que o ocultamento deliberado de certas partes do corpo não nasceu como uma forma de repressão do desejo, mas como um mecanismo inteligente de estimular. As roupas, elas são um excitamento, um convite para as pessoas buscarem informações sobre aquilo que ela esconde. E nesse sentido, toda roupa é sim erótica. A roupa, ela desperta ou aumenta o desejo justamente porque ela esconde e revela ao mesmo tempo. O vestir, ele precede a comunicação verbal, portanto, é uma linguagem não verbal. E ela é extremamente importante dentro da construção do comportamento, porque as nossas roupas, elas transmitem uma informação que muitas vezes não é possível, ou pelo menos não é fácil de ser transmitida em palavras. Então, o vestuário, ele é um meio de comunicação entre eu e o mundo. E o corpo é quem estrutura essa linguagem, ele é a base dessa comunicação. A gente poderia dizer que o corpo, ele é o livro e as roupas são as palavras escritas nessas páginas. É como se o corpo, através da moda, que é uma das suas linguagens, passasse uma mensagem. E desde o começo dos tempos, uma função importantíssima das vestimentas é aumentar a atividade erótica. Gente, é muito simples. Vamos falar aqui sobre evolução das espécies, ou seja, não estamos falando apenas da questão do prazer, mas sobre evolucionismo, sobre darwinismo. Homens e mulheres deveriam se atrair mutuamente para poder assegurar a sobrevivência da espécie. E para alcançar essa fertilidade é necessário que pessoas de sexos opostos tenham relações íntimas e não apenas pessoas do mesmo sexo. O objetivo básico, inicialmente, das pessoas se vestirem era literalmente distinguir quem é homem e quem é mulher. E algumas vezes, ao longo da história, essa divisão foi absoluta. Então, o que um homem poderia vestir facilmente, sem nenhum problema, uma mulher não poderia vestir, e vice-versa. Roupa de mulher não poderia ser utilizada pelos homens. Então, vestir-se é uma metáfora visual para a nossa identidade. A moda, ela é um contínuo diálogo entre o natural e o artificial. Por vezes, a moda se adequa ao seu corpo, ao natural, e por vezes ela artificializa, né? Ela modifica esse corpo. Pensem aí nos espartilhos ou ainda hoje no bojo do teu sutiã. Então, a gente pode dizer que a moda e a indumentária, que é essa história da moda, elas são um instrumento dentro desse processo de uma construção social da identidade de sexo e da identidade de gênero. Elas ajudam a dar forma sobre a ideia que as pessoas têm de como homens e mulheres devem parecer. Inclusive, o sociólogo Pierre Bourdieu vai dizer que as diferentes maneiras de colocar o corpo, de portar-se, de comportar-se, vai expressar uma relação social com o mundo. Mas cuidado! A moda e a indumentária não refletem simplesmente identidades sexuais ou de gênero já existentes. Mas elas são parte de um processo de algumas atitudes criadas e reproduzidas ao longo do tempo que dizem o que é ser homem e o que é ser mulher. Sendo assim, a gente pode concluir dizendo que as roupas, elas são um meio de comunicação com o teu eu interior com o exterior. Mas o historiador italiano Umberto Eco, ele alerta: o modo como o homem
exprime a sua subjetividade através da vestimenta é um importante e delicado meio de comunicação. E para terminar, eu quero te perguntar uma coisa. O que você está vestindo agora?